Seja bem-vindo, meus inscritos fiéis. Eu sou Elias e trago na voz o peso da vida e a sabedoria do tempo. Hoje vamos falar sobre um homem que a maioria conhece, mas poucos compreendem verdadeiramente. Um homem que foi da prisão ao palácio, da escravidão ao governo, da humilhação à honra. E ele não chegou lá por sorte, não chegou lá por milagre instantâneo. Ele chegou lá porque aprendeu algo que poucos aprendem. Ele aprendeu a administrar, não apenas dinheiro, mas visão, não apenas recursos, mas propósito. Seu nome era José, e a história dele está em Gênesis capítulo 41. Mas não vamos apenas contar a história. Vamos extrair dela os princípios que podem transformar sua vida financeira, sua mentalidade e, principalmente, sua relação com a provisão de Deus. Porque poupar, meu amigo, minha amiga, não começou nos bancos, não começou nos livros de economia, começou na Bíblia. E se você aprender esses princípios, se você verdadeiramente entender o que Deus está ensinando através da vida de José, suas finanças podem mudar, não por sorte, não por mágica, mas por sabedoria divina. Neste vídeo, vou te mostrar os 10 princípios que aprendemos do plano de José. E vou te pedir uma coisa, fique até o final. Porque o último ponto, o último princípio, pode ser exatamente a chave que te tira da escassez e te coloca no caminho da abundância que Deus já preparou para você. Vamos começar pelo primeiro princípio. E esse princípio muda tudo. José poupou porque tinha visão. Não medo, visão. Enquanto todos no Egito estavam aproveitando os anos bons, enquanto as pessoas estavam comendo, gastando, celebrando, José estava pensando à frente. E olha, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. A poupança de José não era uma reação ao medo. Não era aquele tipo de poupança que vem do desespero, daquela voz que diz: e se algo der errado? E se eu perder tudo? Não. A poupança dele era uma resposta à revelação. Deus havia mostrado a ele o que estava por vir. Deus havia dado a ele um sonho. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. E José não duvidou, ele não questionou. Ele simplesmente obedeceu. E isso é o que separa os sábios dos tolos, meu amigo. Os sábios não poupam porque têm medo de perder. Eles poupam porque entendem profundamente que a abundância sem propósito acaba, que bons tempos não duram para sempre, e que quando Deus te dá visão, Ele está te ensinando a olhar além do presente. Em Gênesis capítulo 41, versículos 47 e 48 está escrito: durante os 7 anos de abundância, a terra produziu abundantemente. José coletou toda a comida produzida naqueles 7 anos e a armazenou nas cidades. Percebe? José não improvisou, ele planejou. E esse é o primeiro princípio da poupança bíblica. Planeje antes que a necessidade chegue. Não espere a crise bater na sua porta para você começar a pensar em como vai sobreviver. Porque aí já é tarde demais. Deus não abençoa aqueles que vivem dia a dia, sem direção, sem propósito. Ele abençoa aqueles que vivem com visão, com planejamento, com obediência. Então eu te pergunto hoje, você está vivendo com visão ou está apenas reagindo ao presente? Porque poupar de verdade, só começa quando você para de reagir ao que está acontecendo agora e começa a obedecer a uma visão eterna que Deus colocou no seu coração. Agora, o segundo princípio. José estabeleceu uma porcentagem. E esse princípio é poderoso. É o princípio dos 20%. Deus deu a José uma instrução clara. Uma instrução que não deixava espaço para dúvidas. Em Gênesis capítulo 41, versículo 34,
Deus disse através de José ao faraó: deixe o faraó tomar 1/5 da colheita do Egito. 1/5. Isso significa 20%. E olha, José não disse: vamos poupar se sobrar alguma coisa. Ele não disse: vamos guardar quando tivermos muito. Não. Ele disse: vamos separar uma porção fixa, 20%, todos os anos, sem exceção. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que diferencia poupança bíblica de poupança emocional. Poupança bíblica não é uma emoção. Não é aquele momento em que você se sente motivado e decide: esse mês eu vou guardar um pouquinho. Não. Poupança bíblica é uma disciplina, é uma ordem, é um compromisso que você faz com Deus e com você mesmo. Sabe quantas pessoas eu já ouvi dizer: quando eu tiver mais dinheiro, quando eu ganhar melhor, aí eu vou começar a poupar. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas nunca poupam. Nunca. Porque poupar de verdade, não depende da renda, depende da ordem, depende da disciplina, depende de você entender que não importa se você ganha 1.000, 5.000 ou 10.000, o princípio é o mesmo. Separe antes de gastar, não depois. Deus ensinou a José um princípio que ainda funciona hoje. E esse princípio é simples, mas revolucionário. Quando você separa uma porção fixa antes de gastar, você não está apenas guardando dinheiro. Você está treinando sua mente. Você está educando seu coração. Você está dizendo para o seu cérebro: eu não sou escravo dos meus desejos. Eu sou governante sobre os meus recursos. E os 20% de José. Esses 20% representam obediência, não quantidade. Não importa se hoje você só pode poupar R$5. Não importa se você só consegue separar R$50. O que importa, o que realmente importa, é a consistência, é o propósito, é a obediência. Porque Deus não está olhando para o valor que você guarda. Ele está olhando para o coração com que você guarda. E quando você honra a Deus com disciplina, quando você separa aquela porção mesmo quando parece difícil, algo acontece. A provisão começa a fluir. As portas começam a se abrir. Porque ordem sempre atrai provisão. Sempre. Aqueles que honram a Deus com disciplina, aqueles que separam com propósito, esses verão abundância, mesmo quando outros passam fome. O terceiro princípio: José organizou recursos com estrutura. E isso aqui é fundamental. A Bíblia diz que José armazenou a comida nas cidades, não toda em um lugar, não de qualquer jeito. Ele dividiu, ele planejou, ele distribuiu, ele tinha um sistema. E isso é o que muitos não têm hoje. Estrutura. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não é que elas não ganham dinheiro. Não é que elas não têm recursos. O problema é que elas não têm estrutura. Elas ganham e gastam sem pensar. Elas recebem e o dinheiro escorre pelos dedos como água. E no final do mês, elas olham para a conta e perguntam: para onde foi tudo? José não tinha uma conta bancária. Ele não tinha cartão de crédito. Ele não tinha aplicativos financeiros. Mas ele tinha algo muito mais valioso. Ele tinha sabedoria divina. E essa sabedoria o levou a construir um sistema de armazenamento tão eficaz, tão bem planejado, que ninguém passou fome durante os 7 anos de escassez. E eu vou te dizer uma coisa que talvez doa um pouco ouvir, mas que precisa ser dita. Sua conta pode estar vazia hoje, não porque você ganha pouco, mas porque sua administração não tem estrutura. Você não tem categorias, você não tem planejamento, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. E quando você não sabe para onde vai, é fácil desperdiçar. É fácil gastar com coisas que não importam. É fácil chegar no final do mês e não ter nada. Então faça como José fez. Organize seus recursos.
Crie categorias: poupança, investimento, generosidade, emergências. Separe, planeje, administre. Por que desordem financeira? Desordem financeira é o inimigo da bênção. Deus não derrama a abundância em mãos desordenadas. Ele derrama a abundância naqueles que sabem administrar o pouco, para que um dia possam administrar o muito. O quarto princípio: José foi consistente durante os anos bons. E eu preciso que você preste muita atenção nesse ponto, porque ele é crucial. O texto bíblico nos diz que José armazenou grãos por 7 anos consecutivos. Não por um mês, não por uma temporada quando estava motivado, não por 6 meses e depois parou. 7 anos, 7 anos sem interrupção, 7 anos de disciplina inabalável. E isso nos ensina algo profundo. Poupar não é uma meta temporária, não é aquela decisão que você toma no início do ano e esquece em fevereiro. Poupar é um estilo de vida, é uma mentalidade, é um compromisso que você renova todos os dias, todos os meses, todos os anos. José não mudou o plano quando as pessoas começaram a reclamar. Porque eu tenho certeza absoluta, de que houve pessoas no Egito que olharam para aqueles celeiros cheios de grãos e disseram: José, isso é exagero. Olha quanta comida está sendo guardada. Vamos aproveitar um pouco mais. Vamos relaxar. Mas José não cedeu. Ele não mudou de ideia. Ele não deixou a opinião dos outros influenciar a ordem que Deus havia dado. Porque ele entendia profundamente que a disciplina de hoje é a segurança de amanhã, que a obediência no presente é a provisão no futuro, e aqueles que poupam apenas quando se sentem motivados, aqueles que guardam só quando têm vontade, esses nunca verão resultados duradouros. Nunca. Porque a verdadeira bênção de Deus, ela não se manifesta no entusiasmo do início. Ela se manifesta na fidelidade do meio. Ela se manifesta quando você continua fazendo o certo, mesmo quando ninguém está te vendo, mesmo quando ninguém está te aplaudindo, mesmo quando parece que nada está mudando. Deus recompensa consistência mais do que entusiasmo. Ele honra a fidelidade mais do que emoção. E poupar é como semear. Você planta a semente hoje, você rega, você cuida, mas você não vê o fruto instantaneamente. Você espera, e nessa espera silenciosa, é que a colheita está sendo preparada. Então não desista na metade do caminho. Não pare quando ficar difícil. Continue, seja consistente, porque a recompensa está vindo. O quinto princípio, e esse aqui é poderoso. José não confundiu abundância com liberdade para gastar. Olha só o que estava acontecendo no Egito. As pessoas olhavam para os celeiros cheios, para as colheitas abundantes e pensavam: temos muito, temos mais do que suficiente. Vamos aproveitar, vamos gastar, vamos celebrar. E muitos hoje pensam exatamente da mesma forma. Quando há dinheiro na conta, gastam descuidadamente, compram coisas que não precisam, fazem dívidas que não podem pagar. E quando a falta chega, quando a crise bate na porta, aí correm para a igreja, ajoelham, oram, clamam por provisão. Mas José não caiu nesse ciclo. Ele não confundiu abundância com permissão para desperdiçar. Ele sabia profundamente que sucesso sem controle destrói mais rápido do que escassez, que ter muito e não saber administrar é pior do que ter pouco e saber multiplicar. A Bíblia, em Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz algo muito interessante. Ela diz: na casa do sábio há estoques de alimentos valiosos e azeite, mas o homem insensato devora tudo o que tem. Você viu isso? Você percebeu o que o texto está dizendo? Ele não diz que o tolo não tem nada.
Não. Ele diz que o tolo devora tudo. Ele tem, mas não sabe guardar. Ele recebe, mas não sabe administrar. E no final, fica sem nada. José não gastou tudo. Ele não devorou os recursos. Ele entendeu que poupar não é avareza. Poupar não é falta de fé. Poupar não é mesquinhez. Poupar é sabedoria, é prudência, é obediência. Poupar não significa duvidar de Deus, significa honrar o que Ele confia a você. Porque Deus te dá abundância para administrá-la, não para desperdiçá-la. Ele te abençoa para que você seja um bom mordomo, não um escravo dos seus desejos. Então hoje eu te pergunto, quando o dinheiro entra na sua conta, qual é a sua primeira reação? É gastar ou é administrar? Porque a diferença entre prosperidade e pobreza muitas vezes não está na quantidade que você ganha. Está no que você faz com o que você tem. O sexto princípio, e esse princípio aqui toca o coração. A poupança de José tinha um propósito maior. Ela não era egoísta. Não era sobre ele. Não era sobre acumular por acumular. Tinha um propósito: salvar vidas. Quando a fome chegou ao Egito, quando 7 anos de escassez começaram e a terra parou de produzir, o Egito tinha pão, tinha alimento, tinha provisão. E não apenas o Egito. A Bíblia nos conta que o mundo inteiro veio comprar de José. Pessoas de todas as nações, de todos os lugares, vieram bater na porta do Egito porque sabiam que ali havia comida, ali havia esperança, ali havia vida. A sabedoria de José não apenas salvou uma nação, ela salvou sua própria família, ela salvou seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que o traíram, que o venderam como escravo, que o jogaram em uma cisterna. Esses mesmos irmãos vieram ao Egito procurando alimento e encontraram José. E José tinha o que eles precisavam, porque ele não gastou tudo nos anos de abundância. Ele guardou, ele planejou, ele obedeceu. E isso, meu amigo, minha amiga, é poupança bíblica. Poupança bíblica não é egoísta. Não é sobre mim, minha casa, minhas contas, meus desejos. É sobre ser um canal de bênção. É sobre estar preparado para ser a resposta de Deus na vida de alguém. Sua poupança, sua disciplina financeira pode sustentar um ministério, pode ajudar alguém em necessidade, pode se tornar uma semente para o reino de Deus, pode ser a diferença entre alguém ter esperança ou desistir. Poupar com um propósito eterno, poupar com um propósito que vai além de você. Isso muda completamente o significado do dinheiro, porque aí o dinheiro deixa de ser seu ídolo e se torna sua ferramenta. Deixa de ser seu mestre e se torna seu servo. E Deus não multiplica o que você acumula por medo. Ele não abençoa a avareza, mas Ele multiplica abundantemente. O que você reserva por visão, o que você guarda com propósito. Cada grão que José armazenou tinha um destino, tinha um propósito: preservar a promessa de Deus, manter viva a aliança que Deus havia feito com Abraão, com Isaque, com Jacó. E cada real que você poupa hoje, cada centavo que você separa com propósito, pode ser a chave para algo muito maior do que você mesmo. Pode ser a porta que Deus abre para você ser luz na vida de alguém. Então não poupe apenas para você. Poupe com propósito. Poupe com visão. Poupe sabendo que Deus vai usar isso para algo grande. O sétimo princípio, e preste atenção aqui, a fidelidade de José na administração o levou ao governo. Pensa nisso. José começou na prisão. Ele estava preso, injustamente preso, esquecido, abandonado. Mas ele terminou governando o Egito inteiro. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso da nação. E ele não conseguiu isso por sorte. Não conseguiu porque alguém sentiu pena dele. Não.
ele conseguiu através de sabedoria administrativa, através de fidelidade, através de excelência. Faraó viu algo nele, algo que poucos possuem. Faraó viu ordem, viu estratégia, viu fidelidade, viu alguém que sabia administrar. E quando Faraó precisava de alguém para governar o Egito, ele não escolheu o mais rico, não escolheu o mais poderoso. Ele escolheu o mais fiel. Ele escolheu José. Porque Deus não promove aqueles que apenas oram sem agir. Deus não promove aqueles que clamam por bênção, mas desperdiçam o que têm. Deus promove aqueles que administram com excelência, aqueles que são fiéis com o pouco, aqueles que honram o que recebem. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Você entende o que isso significa? Significa que Deus está te observando, não para te julgar, mas para te promover. Ele está vendo como você administra R$ 100, porque Ele quer saber se pode confiar 1.000 a você. Ele está vendo como você cuida de 1.000, porque Ele quer saber se pode confiar 10.000. Muitos querem governar sem aprender a poupar, querem liderar sem aprender a administrar, mas aqueles que não podem administrar 100 não saberão como administrar 1.000. Poupar te prepara, te treina, te qualifica para lidar com maiores responsabilidades. José não apenas armazenou grãos, ele armazenou confiança. Ele provou a Deus e aos homens que era digno de confiança. E quando chegou o momento da promoção, Deus o posicionou, porque ele administrou o que outros desperdiçaram. Então lembre-se sempre, a promoção de Deus sempre vem para aqueles que sabem como administrar. O 8º princípio, e esse princípio aqui separa os sábios dos arrogantes. José reconheceu que sua sabedoria vinha de Deus. Ele não se atribuiu o mérito, ele não se exaltou. Ele não disse: olha como eu sou inteligente, olha como eu sou capaz. Não. Quando Faraó o elogiou por interpretar sonhos, quando Faraó ficou impressionado e disse: José, você tem uma sabedoria extraordinária, José respondeu com humildade. Em Gênesis capítulo 41, versículo 16, ele disse: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta. Não está em mim. 3 palavras poderosas, 3 palavras que mostram o coração de um homem que entende de onde vem a verdadeira sabedoria. José não se via como o autor do plano. Ele se via como o mensageiro, como o instrumento, como o servo de um Deus que sabe todas as coisas. E essa é a diferença entre sucesso terreno e prosperidade bíblica. Sucesso terreno é quando você alcança algo e diz: eu consegui, eu fiz, eu planejei. Prosperidade bíblica é quando você alcança algo e diz: Deus me capacitou, Deus me guiou, Deus me abençoou. Poupar sabiamente, administrar bem seus recursos, isso não depende apenas da sua inteligência, não depende apenas dos seus cálculos, não depende apenas da sua disciplina, depende da orientação do Espírito Santo. Porque Deus pode te mostrar quando poupar, quando investir, quando dar, quando segurar, quando soltar. E se você tomar decisões financeiras usando apenas sua mente, se você confiar apenas no seu conhecimento, você vai errar, você vai tropeçar, você vai cair. Mas se você consultar o céu, se você buscar a orientação de Deus, se você orar antes de cada decisão, aí você terá sabedoria que vai além do humano. Você terá sabedoria divina. Então, antes de fazer um movimento com o seu dinheiro, ore. Antes de gastar, pergunte. Antes de investir, busque. Porque a poupança de José não era humana. Era espiritual. Ele não estava operando no natural. Ele estava operando no sobrenatural. E sabedoria financeira sem comunhão com Deus
sem oração, sem busca, se torna mero cálculo, se torna apenas administração fria. Mas sabedoria financeira com Deus, com direção divina, com revelação, essa se torna provisão abundante, se torna bênção multiplicada. Então não seja arrogante. Não pense que você sabe tudo. Reconheça que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que transforma, vem de Deus. O 9º princípio. Poupar transformou José em um líder de influência. E isso aqui é profundo. Quando a fome atingiu o mundo, quando as nações começaram a sofrer, todos vieram ao Egito. Todos. E José, o escravo esquecido, o prisioneiro injustiçado, o filho rejeitado, se tornou o homem mais procurado da terra. Todo mundo queria falar com José. Todo mundo precisava de José, porque ele tinha o que ninguém mais tinha. Ele tinha provisão, ele tinha sabedoria, ele tinha o que Deus havia lhe dado. Sua obediência o posicionou, sua disciplina abriu portas. E Deus usou sua administração para torná-lo governante sobre nações. Pensa nisso. Um homem que começou como escravo, terminou governando sobre reis. E tudo começou com a fidelidade na administração. Poupar te dá estabilidade, isso é óbvio. Poupar te protege da crise, te prepara para a tempestade. Mas poupar também te dá influência, te dá autoridade, te dá uma voz que antes você não tinha. Porque quando você tem ordem na sua vida, quando suas finanças estão controladas, quando você não é escravo das dívidas, você pode falar com confiança, você pode aconselhar, você pode ajudar, você pode liderar. Poupar não apenas te prepara para sobreviver, te treina para liderar. E aqueles que podem administrar seus próprios recursos, aqueles que podem governar seu próprio dinheiro, esses também podem liderar equipes, podem liderar negócios, podem liderar ministérios, podem liderar famílias, porque liderança começa com autogoverno, e autogoverno começa com administração. José provou isso. Ele mostrou que poupar é uma forma de liderança, que quem governa seu dinheiro prova que está pronto para governar maiores responsabilidades. Então não subestime o poder da disciplina financeira. Não ache que é só sobre dinheiro. Não. É sobre caráter. É sobre fidelidade. É sobre provar a Deus e aos homens que você está pronto para mais. E agora, o 10º princípio. O último. E talvez esse seja o mais importante de todos. José transformou sua poupança em um ato de obediência espiritual. Muitos pensam que a administração financeira é algo mundano, algo secular, algo que não tem nada a ver com Deus. Mas para José era uma maneira de servir a Deus. Era uma expressão de fé. Era um ato de adoração. Sua fidelidade com o grão, sua disciplina em armazenar, sua consistência em obedecer, tudo isso era uma declaração espiritual. Cada vez que ele armazenava trigo, cada vez que ele separava aquela porção, ele estava dizendo: eu acredito no que Deus me mostrou. Eu confio na revelação que recebi. Eu obedeço mesmo quando não vejo o resultado imediato. E quando a crise chegou, quando os 7 anos de fome começaram e as pessoas começaram a passar necessidade, a obediência de José se tornou provisão, se tornou vida, se tornou esperança. Porque poupar, quando feito sob a direção de Deus, quando feito com um propósito espiritual, deixa de ser uma prática humana e se torna um ministério, se torna uma forma de servir, de glorificar, de honrar ao Senhor. Deus não te pede para poupar para acumular. Ele não te pede para guardar por ganância. Ele te pede para poupar para multiplicar, para sustentar seu propósito, para ser canal de bênção na vida de outros e poupar de verdade. Não substitui fé, demonstra fé, porque poupar sabiamente é agir em fé,
É acreditar que o Deus que provê hoje também proverá amanhã. É confiar que Ele tem um plano, um propósito, uma direção. José não era um economista. Ele não tinha diploma em finanças. Ele não era especialista em investimentos. Ele era um homem de fé, com sabedoria divina. E sua história nos mostra algo muito claro. O problema não é o dinheiro. O problema é a falta de propósito, a falta de visão, a falta de obediência. E agora que você ouviu os 10 princípios, agora que você entendeu como José transformou obediência em provisão, eu quero te fazer algumas perguntas. Perguntas que talvez incomodem, mas que precisam ser feitas. Deus não quer te ver escravizado aos gastos. Ele não quer te ver preso em dívidas. Ele não quer te ver vivendo de mês em mês, de salário em salário, sem folga, sem esperança, sem futuro. Ele quer te ver livre, ordenado, abençoado. E a lição de José, a lição que atravessa milênios e chega até você hoje, é clara. Planeje antes de gastar. Separe uma porção com propósito. Seja consistente mesmo quando ninguém vê. Organize seus recursos com estrutura. Não confunda a abundância com liberdade para desperdiçar. Poupe com um propósito maior que você mesmo. Seja fiel no pouco para que Deus te confie o muito. Reconheça que a sabedoria vem de Deus, não de você. Use sua disciplina para construir influência. E transforme sua poupança em um ato de obediência espiritual. Faça isso. Faça isso com visão, não com medo. Faça isso com fé, não com ansiedade. Faça isso com propósito, não com ganância. E quando você viver por esses princípios, quando você aplicar essas verdades na sua vida, o dinheiro deixa de ser sua preocupação e se torna sua ferramenta. Deixa de ser seu mestre e se torna seu servo. Porque Deus não multiplica desobediência. Ele não abençoa desperdício. Ele não honra falta de disciplina. Mas Ele multiplica abundantemente. Boa administração, fidelidade, obediência. Então não espere por uma crise para obedecer. Não espere a fome chegar para começar a poupar. Comece hoje. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há abundância, como José fez, enquanto a terra ainda produzia, ele já estava guardando, enquanto os tempos ainda eram bons, ele já estava preparando. E eu vou te dizer uma última coisa antes de terminar. O mesmo Deus que deu sabedoria a José para poupar, pode te dar direção para prosperar. Não é sorte, é obediência. Não é mágica, é administração. E não é egoísmo, é visão. Então, pergunte a si mesmo hoje. Pergunte com sinceridade. Estou usando os recursos que Deus me deu como José ou como o Egito? Um armazenou com propósito e sobreviveu. O outro gastou sem pensar e sofreu. A diferença entre eles não era dinheiro, não era quantidade. Era sabedoria, era visão, era obediência. E hoje você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo como o Egito, gastando tudo, desperdiçando tudo e sofrendo quando a crise chegar. Ou você pode viver como José, planejando, poupando, obedecendo e sendo preparado para o futuro que Deus tem para você. A escolha é sua, mas eu oro que você escolha a sabedoria, que você escolha a obediência, que você escolha a vida, porque Deus tem muito mais para você do que apenas sobreviver. Ele tem prosperidade, tem abundância, tem plenitude. Mas essa bênção vem para aqueles que administram, para aqueles que obedecem, para aqueles que honram o que recebem. Então comece hoje, dê o primeiro passo, separe uma porção, crie um plano, busque a Deus e confie que Ele vai te guiar, porque o Deus de José é o seu Deus também. Amém.